vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto de luz. Ave Maria. Boa noite, Ricardo. Fala, querido, boa noite. Seja bem-vindo aí, Ricardo. Tempo que eu não apareço na quarta já, né? Eu estou te apresentando o pessoal aí, né? Você está chegando aí, ninguém te conhece, então, trazendo as informações aí. O Ricardo, pessoal, faz parte da Fraternidade Miramês, viu? É o Cadinho, quem que é o coordenador, Ricardo? conhecido como Cadinho. Ele vai estar com vocês aí, viu? Aproveitem bastante e tragam as perguntas aí, ok? Então, boa noite, Ricardo. Fica à Cadinho, vontade. querido, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. Já tem um tempinho que eu não apareço na quarta-feira, né? Por causa de trabalho e tal. E a proposta de hoje, eu não sei se todo mundo viu, né? O cartazinho é para ser um bate-papo de tirar dúvidas. Dúvidas essas que muitas vezes, mesmo durante a palestra, a gente sabe que a gente tem a liberdade para fazer as perguntas, então acaba ficando um pouco sem graça, ou não dá tempo, ou uma pergunta atropela a outra. Então a gente gostaria que, sem vergonha nenhuma, vocês coloquem dúvidas que vocês têm a respeito de temas que vocês já ouviram, de coisas sobre o Espiritismo. Nós não temos a pretensão de responder todas as perguntas, mas a gente já fez isso na terça-feira algumas vezes e deu super certo, foi muito gostoso e muito produtivo. A gente tem tentado cada vez mais aproximar do público, né, assim, da fraternidade, tentando entender assim, o que não está sendo dito lá na fraternidade, né, na casa espírita, mas que te causa, que você tem dúvida, que você vive. Porque às vezes a gente vive uma coisa que nunca foi falada na casa espírita, né? E essa coisa que a gente vive, mas que nunca foi falado, como é que é isso? Então, se tiver no nosso alcance de dar respostas, a gente vai responder. Então, é para ser um bate-papo mesmo, assim. Não tem tema preparado para a noite. Mas, se ninguém tiver pergunta nenhuma para fazer, eu tenho algumas para fazer, que é do Livro dos Espíritos, né? Que a gente vai buscar trazer aqui, né, algumas questões para a gente conversar a respeito. Só para confirmar, Soares, no meu relógio aqui já são 8h11. No seu também é isso? Isso mesmo, certinho. Tá, jóia, então. Então, pessoal, fica super à vontade, tá? Escreve aí a dúvida que vocês tiverem. A gente volta a dizer, nós vamos trabalhar sem tema específico. Então, o nosso intuito é permitir um bate-papo. Sabe? Aquelas coisas que às vezes a gente tem no corredor, né? Na hora do intervalo dos cursos, de passe, ou de seminários, ou quando acaba a fraternidade, a gente fica ali naquele bate-papo ali, né? O nosso intuito é trazer algo assim,
para que a gente consiga desenvolver, né, a capacidade de falar de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Apesar de o Espiritismo tentar abordar várias coisas, às vezes a gente não consegue levantar o assunto, né, durante as palestras. Então fica super à vontade aí, né? Sintam-se à vontade. Eu vou pedir o Wagner. Ô Wagner, enquanto as pessoas pensam, não sei se estava todo mundo preparado para isso, né? Não sei nem se as pessoas, como na quarta-feira é a primeira vez que a gente faz, eu não sei se o pessoal estava esperando isso quando viu lá o tema. Eu vou te pedir para você cantar um breve hino para gente, que é para dar tempo das pessoas escreverem as dúvidas. Se depois da sua música não tiver dúvida, aí nós vamos partir para o Livro dos Espíritos e falar sobre algumas questões aqui e refletir sobre elas. Tá, joia? Então, até a Carla que chegou e entrou aí agora por último. Carla, hoje é para ser aquele bate-papo, assim, de tirar dúvidas, né? A gente vê se tem alguma questão que a gente não viu na Casa Espírita ainda, ou que não deu tempo de perguntar em alguma palestra, alguma coisa, e a gente vai dar um tempo aí para quem quiser jogar as perguntas no chat aí, e enquanto isso o Wagner vai cantar a canção para gente, né? E aí, ao acabar a canção, se não houver questões, nós vamos partir para o Livro dos Espíritos. Ok, o som está chegando bem aí? Tá Ok. perfeito. Inclusive, Tânia, eu vi o seu questionamento aqui também. Acredito que isso é mais a sua conexão, tá, Tânia? Porque para mim aqui, pelo menos, tá ótimo. Para mim, o vídeo também está chegando muito bem. Então tá jóia. Vamos lá, querido. Ok. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Obrigado, querido. Nada. Pessoal, bom, ou vocês estão fechando o rolê aí do Espiritismo, então acho que nós bobear, a gente até encerra as palestras da quarta-feira, hein? Mas vamos lá, tô brincando. Para quem chegou depois, nosso intuito aqui hoje é bate-papo, de responder questões, de questões que você nunca viu, às vezes, na palestra, ou que nunca deu tempo de perguntar, enfim, né? Questões que você nunca teve oportunidade de formular na Casa Espírita. O nosso desejo é que você tenha essa liberdade aqui hoje, ok? Então vamos lá.
A primeira pergunta é da Cristiane. Cristiane, muito interessante sua pergunta. Por que é dado aos espíritos obsessores ficar próximo e fazer contato, e a outros, como espíritos mais evoluídos, terem que fazer bônus hora? No caso que você está me perguntando, é fazer um bônus hora para entrar em contato, certo? Se eu entendi bem a sua pergunta. Então, vamos lá. A questão, Cristiane, é que, assim, existe a pessoa que é mal educada e que fala sem ser chamado, e tem aquele que espera a vez de falar. Não é que os obsessores têm livre acesso para se comunicar quando quiserem, no sentido de uma comunicação tranquila, né? Quando você entra num pronto-socorro de um hospital, não sei se já teve a oportunidade, existem aquelas pessoas que estão sentadas esperando o momento de serem atendidas, e vez ou outra chegam aqueles desesperados que geram escândalos, que geram perturbação, porque eles consideram que a dor deles é a maior de todas, né? E existe ainda aqueles que chegam completamente necessitados de serem atendidos na frente das outras pessoas que estão mais ou menos ruim, porque eles chegam muito ruim no pronto-socorro. É o que a gente chama de emergência, né? Então, quando você está lá no pronto-socorro, tem as fitinhas verde, amarela e vermelha, certo? Então, as prioridades é de quem está mais necessitado. Só que quando você diz sobre os obsessores ficarem mais próximos e fazerem contato, quem disse lá no fundinho que as pessoas querem manter contato com os espíritos que estão desequilibrados? A questão é que eles forçam a barra. Isso no cotidiano, tá? Não estou falando das reuniões mediúnicas. Isso é no cotidiano. Agora, se a gente for levar ao intuito da reunião mediúnica, Cristiane, as reuniões mediúnicas, muitas vezes, o que a gente tem que entender é o seguinte: cada fraternidade espírita, ela vai ter um foco de trabalho. Um dos focos de trabalho do Chico Xavier era justamente servir de carteiro, como ele mesmo dizia, para que os espíritos já mais equilibrados, como você mesma disse, não vou usar o termo evoluído não, tá, Cristiane? Eu vou usar o termo equilibrado. Para que os espíritos mais equilibrados um pouco possam vir e trazer notícias aos seus familiares. Agora, o que a gente chama de reunião de desobsessão são espíritos que não estão em condições nem de estar nas colônias espirituais ainda para voltar e dar uma comunicação. Eles não estão ali trazendo mensagens. Eles estão sendo socorridos. Então é como se a gente estivesse no pronto-socorro e, assim, de vez em quando, hospital público é assim, né? De vez em quando sai alguém da enfermaria e vem dar um recado para o familiar. Só que o tempo todo está passando gente adoecida. De vez em quando sai alguém de lá de dentro para dar um recado familiar. E o tempo todo gente desequilibrada entrando para ser tratada. Deu para entender através dessa metáfora, desse exemplo? Consegui trazer para você, Cristiane? Então, para trazer recados equilibrados, né, e falar, aí sim o espírito tem que estar já numa condição melhor um pouco. Não quer dizer que só porque está comunicando que tem nem, né? Vou falar assim, as reuniões, né, na casa espírita muitas vezes é para dar socorro aos espíritos. Então, para ele vir dar recado é uma coisa, para ele ser socorrido é outra. Ok? Tanto é, Cristiane, que se você parar para observar, né, a reunião de recados, o número é bem menor do que as reuniões de desobsessão. Inclusive por causa dos preparos que se necessita, tanto nosso do lado de cá, quanto deles do lado de lá. Ficou respondido?
Tem dúvidas? E não quer dizer necessariamente de bônus hora, tá? Aí é questão de equilíbrio e merecimento mesmo. Merecimento no sentido de, poxa, né, tenho condições, né, de comportamento até para poder ir lá, né? E, e, quando, e quando eu falo assim de equilíbrio, é porque não é fácil para o espírito vir dar notícias. Não é fácil para um espírito vir falar de si mesmo e se envolver na energia. É mais difícil, Cristiane, porque o espírito, quando ele desencarna, é importante que ele se distancie um pouco das energias e das vibrações que ele viveu enquanto encarnado, por causa de apego mesmo. Então, por isso que, vez ou outra, demora os recados. O corpo morre, mas o espírito não desencarna. O que isso quer dizer? Esses que você chama aí de obsessores, eles estão muito envolvidos com as questões materiais que não pertencem a eles mais. Então é importante entender que desencarnou, que agora não faz parte daqui mais, e se envolver na vida espírita. E aí é importante, no livro dos Espíritos, a gente ir lá no capítulo 6º, da parte 2ª, quando vai falar da vida espírita. Quem tem a obra em casa, leia depois. Da vida espírita, não é a vida que acontece no centro espírita. É o que acontece na vida dos espíritos depois que eles morrem. Depois que o corpo morre. É aprender a desencarnar. Entende? Então, é isso que acontece, Cristiano, na verdade. Eles são impedidos justamente por não terem equilíbrio para chegar aqui e fazer isso. Eles não têm equilíbrio para voltar na própria casa. Eles não têm equilíbrio para ir lá de novo no lar deles e entender que eles não pertencem ali mais. Então é preciso embasar o campo da emoção, do sentimento, para ter essa experiência. Agora, quem está desequilibrado mesmo, sabe, fica literalmente falando obsediando, né? Quer fazer contato a todo custo e aí vai prejudicando, inclusive, as pessoas da própria família, muitas vezes, ou amigos, ou enfim, outras pessoas. Entendido? Ficou respondido? Espero que sim. Então vamos lá na próxima questão da Shirley. Você considera a pessoa espírita com maiores responsabilidades pelos seus atos do que alguém que não tem oportunidade de fazer estudos? Shirley, o que eu considero vale muito pouco a pena, tá? Não quero ser grosseiro, mas é só porque, assim, o que eu penso, o que eu acho, é só o que eu penso e só o que eu acho. Mas vamos falar o que os espíritos respondem, não só sobre a pessoa espírita, mas a pessoa intelectualmente e emocionalmente esclarecida. Qualquer pessoa que tenha aprendido algo, que tenha desenvolvido determinados conhecimentos, ela tem mais responsabilidade sobre os seus atos do que as outras que não têm. Isso quem fala é os Espíritos, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive na nossa lei civil, a nossa lei humana. O ser responde por crimes dos quais ele entende que aquilo era um crime, que era proibido, né, que é errado, e mesmo assim pratica. Né? Então, a responsabilidade dos atos ela é de acordo com a intenção, inclusive, segundo os espíritos. Isso, Shirley, inclusive, a sua pergunta ela é muito interessante, principalmente para nós espíritas, que os espíritas acabam deixando de viver muitas coisas por medo do umbral, por exemplo. Coisas simples que poderiam ser vividas na vida, não faz, porque se fizer vai dar umbral. Se fizer vai ganhar obsessor. Porque aí começa a mentir para si mesmo. Eu não posso ficar com raiva. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Que espírita não pode ficar com raiva, que tem que perdoar tudo.
que tem. Não tem, gente. Às vezes você não vai dar conta. Então, quando você fala sobre mais responsabilidade sobre as coisas, nós temos que entender também, Shirley, sobre o que eu dou conta. Eu conheço assim de espírita que está doente, emocionalmente, mentalmente, porque depois de ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos os bons espíritas, quer ser aquele santo que está escrito ali e não dá conta. E quando não dá conta, se sente culpado porque não consegue. Ai, aí eu errei. E porque eu errei, o espírito obsessor vai me obsediar e eu vou para um umbral e não sei o quê, nananã. Gente, vamos tomar cuidado com esse negócio. A responsabilidade é assim, poxa, eu consigo aqui não fazer tal coisa e tal, mas tem situações que pode mudar o seu estado emocional. As pessoas, os espíritas, que você tem que perdoar tudo, né? Vocês já ouviram esse negócio? Quem já ouviu esse negócio aí? Que a gente tem que perdoar, né? Todas as ofensas, os inimigos, ok. Fala isso para a mãe que teve o filho morto. A tiro, a facada, num assalto. Fala para uma mulher que foi estuprada, que ela tem que olhar nos olhos do estuprador dela e perdoar o cara na hora. Entendem? Porque quando você fala assim, tem maiores responsabilidades? Depende. Nós estamos falando de que tipo de responsabilidade? Wagner, o pessoal adora o termo melindroso. Se não perdoar tudo é melindroso. Fala para uma pessoa que, por um acidente até, que pode ser um acidente, né? Ela te provoca lá um acidente e você perde um membro. A sua capacidade de trabalhar, de ganhar o seu sustento, e de repente você está dependendo da caridade alheia. É fácil. Vou perguntar para você então aqui, é fácil perdoar esse negócio? Mas é o espírito, ele tem mais conhecimento e tem responsabilidade. Meu amigo, mas na hora que pega no calo de cada um, aí é o que você vai dar conta de fazer. Qual que são as nossas responsabilidades enquanto espírita? Aprender a desenvolver mais fé. Aprender a desenvolver... Porque aí sim, Shirley, temos mais estudos sobre algumas questões, mas como eu estou colocando essas coisas em prática, me entende? Para que a gente queira carregar algumas responsabilidades? Respondi sua questão, Shirley? Então, assim, tem mais responsabilidade? Depende. Você está falando de quem? O quanto você estuda o espiritismo, por exemplo? Será que o entendimento que o Haroldo Dutra Dias tem pelo espiritismo, ele vai ser cobrado igual eu? Não sei, acho que ele tem mais conhecimento que eu. O Chico Xavier. Será que eu vou ser cobrado igual era o Chico Xavier? Gente, olha. Então não dá para dizer que vai todo mundo ser cobrado igual. Às vezes você está no espiritismo, mas você nem lê. Você assiste palestra. Você sabe de algumas verdades. Mas o quanto você já praticou essas verdades para saber o que você dá conta de mudar ou não? Aí é uma questão de consciência. Quem vai te cobrar isso futuramente é a sua consciência, sabe? Do que você dá conta ou não de fazer. Consegui responder, Shirley? Depois você me conta aí. E aí já vou aqui passar para a questão do Melquiades. No Evangelho, as cartas do Paulo são determinantes. Como trabalhar esse mesmo sentido de comunidade dentro do Espiritismo? Tem a sensação de uma caminhada marcadamente solitária. Melquiades, eu preciso muito que você me explique a sua pergunta, que eu achei ela... Deixa eu ver se eu entendi. Você fala que as cartas de Paulo são determinantes em qual sentido? Como trabalhar esse mesmo sentido de comunidade dentro do Espiritismo? Você fala quando o Paulo escreve para as igrejas? É isso que você está querendo dizer? E quando você fala que tem a sensação de uma caminhada marcantemente solitária, é solitária em qual sentido? Em ser espírita? Ricardo. Oi. Talvez seria interessante ele abrir o microfone e... Você leu meu pensamento aqui, menino? Você leu meu pensamento? Melquiades, abre seu microfone e me pergunta
diretamente? Para eu conseguir te... Se for possível, né? Se não for, às vezes ele digita aí para você, né? Ô, meu querido, se for possível você abrir seu microfone e me perguntar falando, acho que vai facilitar o entendimento. Inclusive, todos que fizerem a pergunta, que o Ricardo responder e tiver mais alguma questão, né? Pode abrir o microfone e conversar com o Ricardo, né, Ricardo? Mas vamos devagar com o Com Andu, com calma, escrita né? de bala, senão vai misturar. Melquides, parece que você não pode falar, então eu vou passar para a próxima questão enquanto você reelabora a pergunta. Porque eu achei sua pergunta um pouco mais complexa, eu não sei se eu a entendi. Então, se você estiver reescrevendo aí, assim que você enviar, a gente retorna, ok? Aí nós vamos para a da Tânia. Bom, outro dia eu vi a seguinte expressão, religião espírita. Inclusive no livro de Valdo Pereira Franco, o espírito Viana de Carvalho tem um capítulo intitulado A Religião Espírita. No livro Média Mediunidade, explica-me. Deu um nó na cabeça, porque o próprio Kardec explica que o espiritismo não é religião. Ô, Tânia! Então, meu bem, você tocou num ponto que, para mim, é bem delicado do espiritismo, uma vez que eu, embasado em Allan Kardec, eu defendo que o espiritismo não é uma religião. Lá na terça-feira, como a gente vem, né, há alguns meses, né, já fazendo um estudo, na terça-feira as pessoas já estão um pouco mais acostumadas a me ouvir falar isso. No entanto, eu aqui, né, na quarta, acho que eu falei poucas vezes até na quarta, eu prefiro ficar com Kardec, Tânia. Eu entendo o que esses espíritos estão dizendo, eu vou tentar te explicar aqui sobre isso. Na Revista Espírita de 1858, Tânia, ou 59, no mês de dezembro, Kardec soltou uma informação, né, um artigo. E ele fala assim, se você considera a sua família e o seu trabalho uma religião, aí, nesse sentido, você pode considerar o espiritismo uma religião. Porque você vai usar todas as esferas da sua vida para se reconectar com Deus. Mas considerar o espiritismo como religião da fé religiosa, não. Sabe? Palavra de Allan Kardec. Então ele fala assim, eu vou ler aqui, Tânia, enquanto eu estava falando, eu estava buscando aqui, né? E isso também você vai encontrar lá no ESD, quando ele tem um tomo 1, roteiro 3. Mas isso é retirado da Revista Espírita de 1869. Ele fala assim, o efeito do laço moral é o de estabelecer entre os que ele os une, os espíritos, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, eu falei do trabalho, nem é. A religião da amizade e a religião da família. Se é assim, perguntarão então, o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvidas. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Então, Tânia, é importante entender que nós estamos numa doutrina científica filosófica. E aí é importante entender o que o Viana de Carvalho está dizendo, né? O que esses outros espíritos, através do Divaldo Franco, estão dizendo sobre o espiritismo ser uma religião. Porque, como você bem disse, aí eu vou puxar para a Revista Espírita de 1864, quando Allan Kardec escreve. Ele faz uma pergunta, na verdade.
Quem deseja transformar o espiritismo numa religião, se não o clero? É isso que ele fala. Ok? Então, eu prefiro ficar com o espiritismo do Allan Kardec. Lá no livro que é o Espiritismo, capítulo 1, ele diz assim: eis porque o espiritismo, sem ser uma religião, ele se prende essencialmente a ideias religiosas e desenvolve-as naqueles que não a possuem e fortifica naqueles que a têm como incerta. Então, Tânia, nem o Allan Kardec, como você bem disse, considera o espiritismo como religião. Eu deixei de considerar. É uma ciência filosófica. Ela pode te fazer religar a Deus, ok. Então, filosoficamente, você está usando as suas amizades para se religar a Deus, você está usando a sua família para se religar a Deus, então está tudo bem usar o espiritismo para se religar a Deus. Mas num sentido filosófico. Tá certo? Te respondi? E aí fica complicado, né? Falar, uai, Cadinho, mas você está indo contra de Valdo Franco? Eu só estou indo contra de Valdo e os espíritos porque eu estou indo a favor de Allan Kardec. E o Allan Kardec diz que não é. Então existe uma ideia filosófica. E tanto não é, Tânia, que lá no livro dos médiuns, olha que interessante a sua pergunta, que ela me faz lembrar, e que eu meditei muito essa semana sobre isso, porque esse é um tema que vem muito na minha cabeça, porque eu venho, inclusive, enfrentando aqui algumas dificuldades ao levar essa informação para as reuniões, para as palestras, né? As pessoas têm a tendência a não aceitar isso. Allan Kardec, no livro aqui dos médiuns, ele diz, tem uma hora que ele diz assim, sobre a casa espírita, o regulamento da casa espírita, eu não sei se o meu está grifado aqui, mas tem uma hora aqui que o Allan Kardec fala assim, ele traça as diretrizes do regulamento da sociedade espírita e ele fala assim, a cada sociedade pega do nosso regulamento aquilo que achar interessante. E aquilo que não achar interessante, corta. Então, é muito interessante a gente saber isso. Para que a gente pare com esse negócio de achar. Porque é isso que transforma o espiritismo numa religião, sabe? É querer gerar uma única maneira de ser. Estou tentando achar aqui, Tânia, a parte que ele fala isso especificamente. Ah, achei! Amém, Senhor. Parte 2ª, capítulo 30, item... Não, pera. Parte 2ª, capítulo... Parte 2ª, capítulo 30, dentro do capítulo, o capítulo 4º. No meu livro, Tânia, está na página 474, mas é o último parágrafo do capítulo 30. Olha o que o Allan Kardec fala. Ó, o presente regulamento pode ser alterado quando for conveniente. As propostas de modificação não poderão ser feitas à sociedade senão pelo órgão do seu presidente, a qual deverão ser transmitidas e, no caso, terem sido admitidas pela comissão. Agora, olha como é que Kardec fecha o capítulo, gente. Pode a sociedade, sem modificar o seu regulamento, nos pontos essenciais, adotar todas as medidas complementares que lhes pareçam necessárias. Entende? Então, existem outros pontos que o Kardec fala, olha, isso aqui é só uma diretriz. Você pode usar desse jeito aqui ou não. Isso aqui, Tânia, é excelente para essas pessoas que querem falar sobre pureza doutrinária, o que pode, o que não pode numa casa espírita. Se lê Kardec, cai da cadeira.
Espero que tenha respondido, Taninha. O Ângelo. Ô, Tânia, aí agora eu vou te falar o que é igual eu digo assim, Tânia, a minha opinião, igual eu respondi para a Sheila, a minha opinião vale muito pouco. Graças a Deus eu achei com facilidade aqui no livro dos médiuns. E eu só achei com facilidade porque como eu levanto essa bandeira, eu pesquiso muito, então eu sei mais ou menos onde está. Porque eu tenho que ficar lendo isso o tempo todo. E a minha opinião, uai, o Kardec falou, eu não preciso de ter opinião diferente da dele, não, uai. Nisso aí eu sou um papagaio, eu vou só repetir o que o Kardec disse. E aí cada um faz do jeito que achar que deve. O problema é querer forçar todo mundo a fazer igual. Aí vira religião mesmo. Se todo mundo tiver que fazer igual, vira religião. Vamos para do Ângelo. A minha posição atual do espiritismo sobre o trabalho é dado por médiuns sonâmbulos. Porque sabemos que existe trabalho de socorro e espíritos feitos no plano espiritual com a ajuda de médiuns em desdobramento. Ângelo, olha, fiquem claros, vocês estão percebendo que eu estou esquivando aqui de dar as minhas opiniões. Eu estou trazendo embasamento. Eu estou aqui com todos os livros, vocês estão me vendo às vezes olhando para os lados aí, ó. Eu estou com todos os livros da doutrina aqui na mão, que é para ir respondendo vocês na medida do possível, de acordo com as nossas capacidades. Ângelo, ser sonâmbulo ou médium sonambúlico, isso não é do espiritismo. Isso, meu amigo, é do espírito. Se o espírito estiver vinculado a uma casa espírita ou não, Ângelo, ele vai fazer esse trabalho se ele participar espiritualmente de uma equipe que faça isso. Entende? Se ele participa no plano espiritual de uma equipe que faça esse trabalho, ele pode ser evangélico, católico, umbandista, budista, ateu. Pode ser qualquer coisa. Não. Se eu for um médium sonambúlico, Ângelo, não sou eu que vou determinar que eu vou para o plano espiritual ajudar os outros, não. Isso foge. Este trabalho bem específico, isso foge completamente do desejo de controle das casas espíritas de querer controlar médium. As casas espíritas controlam os médiums, muitas vezes, isso acontece hoje no movimento espírita, por causa de estarem transformando o espiritismo numa religião. Só pode mediunidade dentro da casa espírita. Só pode usar mediunidade na reunião mediúnica. Isso é uma mentira lavada. Porque o médium, ele é médium 24 horas. Gente, esse é o boss. O médium, ele é médium 24 horas. Vai falar para um vidente, não vê espírito lá no trabalho dele. Não é ele que controla a mediunidade dele. A hora que a mediunidade desponta, ele aparece. O que a pessoa vai fazer com isso é que é outros 500. Convém falar ou não convém? Na grande 99% das vezes não convém falar. Então, na época de Kardec, gente, era muito simples. Era igual Chico Xavier. Chico Xavier começava com os espíritos aonde? Sentado na casa dele, na mesa do café, tomando café da manhã, almoçando. Cadinho, mas é Chico Xavier. Mas o médium que vê, ele vai vir em qualquer lugar, ué. Então, esse trabalho, principalmente, Ângelo, e quem tem essa possibilidade, eu acredito que tem que rezar muito na hora de dormir para que tenha boas noites de sono. Ok? Espero que tenha respondido. Mas isso não está no controle de casa espírita nenhuma. Isso é do espírito. Ô, Melquides, eu ainda estou esperando a sua resposta, a sua pergunta reformulada, viu? Lena, por qual motivo atraímos ovoide? Ô, Lena, que pergunta mais difícil. Tem um tempo determinado na alma? Ou no ser encarnado? Ô, Lena, eu vou te falar a verdade. Eu espero não estar atraindo ovoide para mim, não. Eu não sei de onde você tirou a conclusão de onde atraímos ovoides. Nós não somos um imã de ovoides. Via de regra, nós nem atraímos ovoides.
ovoides geralmente fazem parte de obsessões complexas e são colocados por outros espíritos. Ninguém sai atraindo ovoide aí igual, sabe? Imã com limalha de ferro, não. Não é assim que as coisas funcionam, não. Tá? Não sei. Não sei te responder isso, não, Lena. Não sei nem onde você ouviu sobre a gente ficar atraindo ovoide. Isso aí não procede dentro dos meus estudos do espiritismo. Ok? Até porque os ovoides, nós estamos falando de espíritos em condições muito infelizes no plano espiritual. Se tem alguém que está atraindo ovoide, esse ser tem um desequilíbrio completo. Tá? Não é mais ou menos por aí que a banda toca, não. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Thaís. Por que alguém que está doente costuma ver santos ou seus entes queridos já desencarnados? Thaís, os espíritos, falando de santos, aqui no livro dos médiuns, o Kardec explica o seguinte. Para uma pessoa que é da fé católica, ela acredita no anjo da guarda dela. E o anjo da guarda dela, né, para ele, tem asa, né, tem auréola. Às vezes ele vincula o anjo da guarda dele a algum santo já conhecido. E quando o ser começa a entrar no processo de desencarne, os laços que prendem ele ao corpo começam a se desfazer, desconectar. E essa desconexão ela começa do chakra básico e vai indo até quando desconecta aqui em cima no frontal e no coronário, que aí acontece o desencarne. Então, ao começar a afrouxar esses laços, o espírito ainda encarnado ele começa a ter acesso ao plano espiritual. E a grande maioria das pessoas entende que isso é delírio. E não é delírio necessariamente. Pode ser em alguns casos? Pode. Mas pode ser que esse espírito que está desencarnando só começou a ver os espíritos que estão ao redor dele. E quando está falando que está vendo anjo, que está vendo parente, é porque as coisas estão boas. Porque tem umas pessoas que tiveram uma vida meio desequilibrada que começam a ver os obsessores. Começam a ver os espíritos que estão os prejudicando, né? Que foram cúmplices dos crimes que perpetraram enquanto estavam vivos. Então é só por causa desse afrouxamento dos laços. E aí, se ele tem para ele que o anjo dele é Arcanjo Miguel, o anjo da guarda dele vai lá para buscar ele e vai falar, nossa, eu estou vendo o Arcanjo Miguel. Por que adianta o anjo da guarda dele aparecer lá como o José? Ele vai falar assim, misericórdia, estou vendo demônio. Estou vendo o tinhoso. Olha como é que isso é legal. Gente, isso quem está falando é Allan Kardec, no livro dos médiuns. Tanto que eu já falei para o meu anjo guardião, o dia que você tiver que aparecer para mim, por favor, venha de asas. Acho que é por isso que ele nunca quis aparecer. Fiquei exigindo as coisas. Nunca vi. Mas tá bom. Tá respondido, Thaís? Espero que sim. Vamos lá. Gente, tá gostoso para vocês? Tá tranquilo? Silvânia. Silvânia, tá. Complementando a pergunta, né? Que foi feita sobre desdobramentos. Silvânia, para realizar um desdobramento, né, ou seja, uma projeção astral, é necessário que você esteja, no mínimo, em letargia, no mínimo, dormindo. Tá? Se você não estiver dormindo e se projetar fora do corpo, nós temos... E aí, não... Desconheço. Porque, assim, até os casos de bicorporeidade que a gente conhece, como do Santo Agostinho e de outros, o ser ele entra num estado de letargia parcial
para gerar uma projeção espiritual, uma projeção astral, ainda que materializada ou não. Mas acordar, se projetar no plano espiritual e continuar acordado, isso não é lá possível assim, não. O que pode estar acontecendo é uma expansão do talento mediúnico da visão. Bom, aí é importante saber se você estava numa reunião mediúnica, olhos fechados, concentrado, e se desdobrou, ok. Mas eu estou aqui conversando com vocês. E aí eu estou aqui conversando com vocês e desdobrado em plano espiritual? Impossível, não dá não. Porque aí eu estaria dizendo de uma divisão da minha consciência, né? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde, como diria Emmanuel, aonde está o seu pensamento, está o seu espírito. Agora, se eu sentar aqui, né, me concentrar, e se eu tiver o talento do desdobramento, né, da projeção astral, ok. Há completamente a capacidade de torporizar um pouco o corpo, afrouxar os laços e projetar no plano espiritual. Agora, manter as plenas faculdades aqui conversando e em desdobramento, se existe, eu nunca nem ouvi falar. Ok? Espero ter... Tadinho, posso... É só te... A minha pergunta ali foi um pouco assim, meio errada. Não é só durante o... Quando eu falei acordado, não é no plano espiritual, mas aqui na Terra, entendeu? Então, acontece comigo várias vezes. Então, Silvana, se eu estiver conversando com você que desdobrar, meu corpo cai. Não dá para fazer isso. Então tem que saber se o que se o que está acontecendo aí é uma expansão perispiritual e você está tendo consciência do que está rolando no plano espiritual, ou se você está cochilando e desdobrando. Mas acordado, atento e desdobrado, não tem como. A atenção vai estar dividida em dois lugares. O que não quer dizer que você não possa, aqui, do jeito que você está, expandir a sua consciência. E aí você tem uma noção da projeção, do que está acontecendo, mas não está, né, como é que fala? Projetada no plano espiritual. Você pode ter uma mesma percepção do plano espiritual sem estar projetada lá, não entende? Desconheço, e segundo alguns estudos espíritas, isso nem tem como fazer. Então, assim, não... E aí, para um caso tão pontual, a gente tem que sentar e conversar mais a respeito disso. Ok? Então, vou continuar. Chegamos aqui. Quem tinha feito? Cadê? Espiritismo com doutrina, só em paz na cidade. Ah, tá. Aqui foi um comentário acho que do Soares. Ok. Próxima questão. Melquides. O sentido de comunidade é como dar visibilidade de forma objetiva para a comunidade geral do aprendido na fraternidade espírita, do que acontece na casa espírita. Melquides, abre seu microfone e conversa comigo, meu querido. Me conta melhor isso aí. Como dar visibilidade de forma objetiva para a comunidade geral do aprendido na fraternidade espírita? Você quer dizer, Melquides, na sua pergunta, como fazer as pessoas que não entram na casa espírita compreender o que acontece na casa espírita? É isso que eu entendi mesmo? Como dar visibilidade de forma objetiva? Ou seja, como falar para as pessoas de forma objetiva o que acontece na casa espírita? É essa a questão, Melquides? Como explicar para as pessoas de forma objetiva o que acontece lá dentro? É isso que eu entendi? Aí, quando você comparou com Paulo, seria sobre o Paulo ter sido apóstolo dos pagãos, dos gentios, que saiu para falar para as pessoas?
Se eu entendi, escreve se é isso mesmo, você me diz aí se é sim ou não. Porque se foi isso que eu entendi da sua pergunta, não é para ser feito esse trabalho objetivo. Porque aí, meu queridos, nós estamos falando de levar para as pessoas uma verdade que é particular. As pessoas já têm acesso, se elas quiserem. Mas não dá para sair na praça pública falando isso para as comunidades, querendo que elas aceitem ou entendam o que acontece. Porque aí nós vamos entrar lá naquela passagem do Lázaro com o rico. Quando os dois morrem, o rico fala assim, então manda Lázaro lá para explicar a minha família. E o pai Abraão fala assim, nem se eles vissem os mortos, eles acreditariam, porque eles estão dispostos a não acreditar. Me entende? Então, essa questão objetiva, talvez, Melquiades, ela vai acontecer na prática. De quando nós tivermos ações, atitudes mais cristãs, as pessoas perguntarem, da onde que você tira esse aprendizado? Da onde que você vem, que você faz assim? Quem passou por isso foi o apóstolo Pedro, quando tentou negar Jesus Cristo. Lembra que ele está lá escondido e eles falam assim, mas você é um deles, você fala diferente. Lembra? Então, quando Pedro é reconhecido porque ele age diferente, talvez essa seja a única forma objetiva das pessoas se interessarem pelo Espiritismo. Porque o Allan Kardec, inclusive, no livro que é o Espiritismo, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec diz que não é trabalho do Espiritismo transformar as pessoas em espíritas. Ele fala que antes de uma pessoa virar espírita, é importante ela ser espiritualista. O que é o espiritualista? Espiritualista é toda e qualquer pessoa que já acredita numa vida além da matéria. Isso aí, olha para você ver como é que o espiritismo é bonito. Você não tem que ser espírita. Você só precisa entender que existe uma coisa além da matéria e que, por haver essa coisa além da matéria, talvez seja interessante você ser um ser humano bom ou melhor do que você mesmo, aos poucos, a cada dia mais, para que, ao largar a matéria, você não sofra tanto. Deu para responder, Melquiades? Ficou claro? Sanou mais ou menos qual que era a sua dúvida? Porque essa solidão, ela existe mesmo. Né? De ter contato com essas informações e muitas vezes você falar, poxa, seria tão mais legal se todo mundo soubesse, mas tem gente que não quer saber. E aí é importante que a gente respeite o não querer do outro. É importante que a gente respeite esse não querer. Espero que tenha respondido, querido. E para a gente fechar hoje, nós vamos na pergunta da Carla. No caso da adoção, essa situação é acerta no plano espiritual entre os envolvidos? Acertada no caso, Carla? Se no caso da adoção a situação é acertada no plano espiritual entre os envolvidos? Ô, Carla, muitas vezes a adoção é um acerto aqui. Existem espíritos que nascem com a necessidade, muitas vezes, de passar pelo processo do abandono, né, da rejeição. Por que nascem com essa necessidade? Se a gente busca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nascer de novo, quando vai falar lá dos laços de família, às vezes o espírito ele gerou alguns abandonos numa determinada encarnação que não deu tempo dele resgatar. E é importante ele aprender o que é um pouco da dor do abandono. E aí ele vem com essa tarefa de aprendizado. Mas às vezes, olha que bonito também, pode ser que o espírito tenha um compromisso de aprendizado comigo. Mas, por alguns motivos, eu não posso ser pai. Por alguns motivos das minhas responsabilidades, eu nasci infértil, biologicamente falando.
Aí aquele espírito pensa, poxa, ia ser tão legal se a gente resgatasse os nossos laços. Vamos fazer o seguinte, eu vou escolher um ventre que tem grandes chances de me abandonar. Um ventre que tem 99% de certeza que não vai dar conta de me criar. E você me encontra no orfanato. Vamos fazer assim? Vamos. Então tá bom. E o espírito vai e aproveita, né, o resultado irrevogável da natureza através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Aí em situações várias de pais jovens, descuidados ou não planejados, ele aproveita, ali vai renascer alguém de qualquer maneira. Ele fala, opa, eu preciso de reencontrar com o Cadinho, mas ele não pode, posso ser eu? Pode. Ele vai lá e aproveita aquilo e usa esta possível situação infeliz para trabalhar o resgate e a situação, Carla, ser acertada aqui. Ué, mas e os pais que abandonaram? Às vezes eles não têm vínculo nenhum necessariamente espiritual com aquele espírito, mas geraram um débito com a lei divina do abandono. E assim vamos perpetuando casos onde essas pessoas precisarão, de alguma maneira, resgatar com a lei o aprendizado da responsabilidade de não abandonar ninguém. Mas quer dizer que é com aquele espírito? Não, pode ser com outro. Respondeu, Carla? E assim a gente vai desconectando um pouco essa visão fechada de que se eu errei com a Carla, se eu errei com o Melquides, eu só vou resgatar isso com o Melquides. Ah, tá bom. Errei com o Melquides me perdoou, trilhou na evolução espiritual dele. Aí o que vai fazer? O Melquides vai ficar esperando eu resolver comigo para ele seguir a evolução dele? Óbvio que não. Já perdoou o Cadinho, Melquides? Já. Quer continuar caminhando? Quero. Cadinho. Melquides já te perdoou, ele está caminhando, mas você ficou aqui com uma nota vermelha. Nós vamos achar aqui a Silvânia, que está num nível evolutivo aí similar ao seu, e é com ela que você vai acertar a situação sua com o Melquides. Ok. Então é com a Carla ou com a Silvânia que eu vou acertar as minhas diferenças com a lei divina. Porque, no fundo, gente, o que a gente faz é não cumprir a lei divina. E precisamos aprender a cumprir a lei divina. Ficou tranquilo também, né? Ô, gente, com a graça do bom Deus, eu não saltei nenhuma pergunta, não. E a gente conseguiu falar de todas. Ó, que coisa boa. Então, eu agradeço muito a atenção e o carinho de vocês. Agradeço muito a oportunidade da gente poder bater esse papo. Nas terças-feiras, a gente está fazendo isso uma vez por mês. E geralmente está sendo a primeira ou a segunda terça-feira do mês. Se vocês acharem interessante, nós temos mais oportunidades de bate-papo desse tipo na quarta-feira. Nós podemos fazer mais. E aí, se vocês acharem que deve, ou achou que foi interessante ou não, escreve aí pra gente. Porque se vocês não gostaram, a gente volta a só continuar com as palestras, com os conteúdos e tal. Mas o nosso intuito é a gente ter essa chance de conversar sobre questões que às vezes não dá tempo de conversar durante as palestras, né? De conversar... de perguntar mesmo, coisas do dia a dia que a gente sabe que não dá tempo. E aí pode perguntar qualquer coisa. É igual eu falei, ó, vai ter coisa que a gente vai saber responder, vai ter coisa que a gente não vai. Né? Igual eu falei com a Silvana, ó, isso que você está narrando, nunca ouvi falar na vida. Não sei se é possível, porque não conheço. De tudo que eu já estudei, isso nunca apareceu
desta maneira. Então, se vocês acharem que deve, a gente pode fazer aqui uma vez por mês também. Tá bom? Então, a gente agradece a atenção e o carinho de todo mundo. Tá? Vou parar a nossa gravação para os nossos recadinhos.